Então, amados, agora nós queremos começar, a sexta lição. Então, a partir desse momento, eu quero gravar para você a sexta lição do módulo 3 da Escola de Líderes, que tem como tema Aconselhamento no Discipulado 3. Então, já tivemos o aconselhamento no Discipulado 1, o aconselhamento no Discipulado 2, e agora vamos dar início ao aconselhamento no Discipulado 3. O objetivo aqui é tornar você um especialista em aconselhamento. Então, a nossa palavra de inspiração para esse texto está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 4 ao 8, que vai dizer assim: O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 8. Então, amados, como nós sempre fazemos, antes de entrarmos na introdução, nós sempre fazemos uma recapitulação dos princípios bíblicos e fazemos uma associação dos princípios bíblicos com o tema da lição proposta. Então, dentro do princípio do caráter, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 10. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 10. Por este motivo, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Dentro do princípio do caráter, o conselheiro deve ter seu caráter moldado, como o de Cristo, que ama os pecadores e até aqueles que estão sendo tentados a pecar. Princípio da mordomia, 2 Timóteo 2, do 24 ao 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Dentro do princípio da mordomia, sendo um mordomo cuidadoso, o líder conselheiro ajuda seus discípulos a desprenderem suas almas dos laços do diabo, no qual estavam enredados. Princípio do autogoverno, 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 2 Timóteo 2,25. Corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, dentro do princípio do autogoverno, como modelo, o conselheiro tem o autogoverno de seus próprios sentimentos, o autocontrole, também conhecido como domínio próprio, não se tornando parte do problema. E não deve estereotipar seus discípulos através de preconceitos formulados, mas levando-os à solução em Cristo Jesus. Princípio da soberania.
Isaías, capítulo 58, livro do profeta Isaías, capítulo de número 58, versículo 6 ao 12. Não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas do teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo, e o falar iniquamente. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias. Então, amados, dentro do princípio da soberania, reconhecer que a solução do problema está em Deus e que o líder é o instrumento, ou apenas o instrumento nas suas mãos, para que a cura ocorra apressadamente. Então, dentro do princípio da soberania, nós devemos entender, que a solução de todo e qualquer tipo de desafio, problema, está em Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É nele que deve estar toda a nossa expectativa. Ele que é o nosso soberano Deus. E por último, então, o princípio da individualidade. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Do 1 até o 23, você vai acompanhar a parábola do semeador, ok? Mateus capítulo 13, do 1 até o 13, você vai acompanhar a parábola do semeador, que diz assim: Naquele mesmo dia, saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: Certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e a outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que nos falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam os olhos, ouçam com os ouvidos,
compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, baseado nessa palavra, o princípio da individualidade, né? Nos apresenta uma compreensão de que cada pessoa é um ser distinto, cujas dificuldades são vividas e sentidas de forma diferente e, consequentemente, haverá soluções distintas. Então, assim como na parábola do semeador, né? Um tipo de terreno produziu fruto a 100 por um, outro tipo de terreno a 60 e o outro a 30. Né? Assim, esse texto está falando do princípio da individualidade. Né? Nem todos vão produzir a mesma quantidade. Né? Por quê? Porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Isso aqui ensina o princípio da individualidade.